Quem de nós conseguiríamos dissertar o que é a Páscoa? Quem de nós conseguiríamos explicar a origem da Páscoa? E acho que todos nós, porque nós temos a Bíblia e gostamos da Bíblia, nós lemos a Bíblia. Então a Bíblia pela Bíblia, a Bíblia mesmo ela interpreta-se, a Bíblia mesmo ela se traduz, né? Não tem dificuldade. E nós vamos abrir em Êxodo, o livro de Êxodo, melhor dizendo, lá no Pentateuco, segundo livro da Bíblia, Êxodo 12, de 1 a 14. Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, onde vai falar da instituição da Páscoa. Então, na pergunta, qual é a origem da Páscoa? Você pode, se alguém te perguntar isso, ajudar a pessoa, levá-la a entender que a origem da Páscoa, né, ela está precisamente, de forma de narrativa, em Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 14. E você está vendo, né, enquanto você abre, talvez alguns se perguntaram, 4 cálices ali na mesa da ceia, por que isso? O que significa aquilo? Sempre fizemos a ceia com um cálice, que representa o cálice da nova aliança, não apenas por ser denominacionalmente Igreja Batista da Nova Aliança ou Ministério da Nova Aliança. Nós na ceia temos o cálice da Nova Aliança, devido à Nova Aliança fundada por Jesus. Na ceia da Páscoa, Jesus fundou a Nova Aliança. Então nós vamos ver essas coisas hoje. E nós vamos entender por que temos 4 cálices na mesa do Senhor nesse domingo da Páscoa. Venham comigo. Então, Êxodo 12, botou lá? Vou ler com vocês. Êxodo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, lá no Egito ainda, né? Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Se ajuntem. Um cordeiro é muito para uma família pequena. Então, compartilhem do mesmo cordeiro. 2 famílias, ou até 3, compartilhando do mesmo cordeiro, cordeiro pascal, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Faz lá uma matemática, vê quantos pedaços, quanto bocado vai dar para cada um, mas compartilhem, se as famílias forem pequenas. Não há necessidade de 2, 3 cordeiros, porque vai sobrar, vai jogar fora. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, apressadamente. Comam da Páscoa, comam dessa ceia de forma apressada. Comam rápido. E não pode ser um cordeiro cozido, porque o cordeiro cozido vai se desfacelar. A carne cozida desfacela. Tem que ser um cordeiro assado para a carne não sair do osso, para a carne não desfacelar. Está vendo? E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite,
ferirei todo o primogênito na terra do Egito, e desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Digam amém? Aí está a Páscoa sendo instituída. Mas para a gente entender, a gente precisa se reportar à promessa de Deus a Abraão, aos pais. Precisamos nos reportar e lembrar das promessas de Deus aos patriarcas, que haveria de levantar uma grande nação, mais numerosa que a areia do mar. Abraão seria chamado pai de uma grande nação. Então havia uma promessa liberada por Deus acerca de Israel, que Israel seria essa grande nação. E uma outra promessa, que esse povo de Israel haveria de ter sossego, ter paz, ter descanso, que haveriam de habitar numa terra que emanasse leite e mel, prosperidade, fartura, nada faltando, vitória sobre os inimigos. Mas só que esse povo agora está preso, está no Egito. Esse povo está comendo o pão que o diabo amassou, né? Quase que literalmente, porque era um povo maltratado, espizinhado, comendo de tudo de ruim. Era um povo que forçado a trabalhar, e penosos trabalhos. Era um povo escravizado no Egito. E era um povo numeroso, e que crescia a cada dia. Morria um, já tinha outro para botar no lugar. E esse povo estava debaixo de uma promessa, que seriam libertos de uma maneira sobrenatural, mãos fortes, mãos poderosas. E numa das visitas de Moisés e Arão até o Egito, no palácio de Faraó, Deus manda dizer: Faraó, Deus está mandando te falar, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir para que faça festa para mim no deserto. Solta meu povo, Faraó. Liberta o meu povo. Depois de anos e anos de escravidão, a promessa começa a se desenhar. Está para se cumprir a libertação do povo hebreu do Egito. Deixa meu povo ir para que me faça festa. Hoje, lá na frente, nós entendemos que essa festa que Deus mandou que o povo fosse fazer no deserto teria o nome de Páscoa. Faraó, deixa o meu povo ir para que me faça festa no deserto, porque eu quero batizar essa festa de Páscoa. É o que acabamos de ler. E Deus, com braço forte, mão forte, entenda como as 10 pragas, Deus vai libertando o povo. E o mesmo Deus endurece o coração de Faraó. O maior castigo que Faraó teve não foi a morte do filho. O maior castigo que Faraó teve foi ter o coração endurecido por Deus. Que não sejamos como Esaú, que teve o coração endurecido. Pecava, o coração está empedernido, virou pedra, está endurecido. No seu coração já não achava mais lugar para arrependimento. O que aconteceu com Faraó, aconteceu com Esaú. No seu coração não achava mais lugar para arrependimento, mesmo que com lágrimas o buscasse. Será que tem alguém aqui entre nós essa noite assim? Já não tem mais lugar para arrependimento no teu coração? Embora frequentando igreja, embora sabendo o que tem que fazer, mas não faz, porque não tem mais arrependimento, não larga mais o pecado, não faz mais o que Deus disse que é para fazer, continua fazendo o que Deus disse que é para não fazer. Que o nosso coração não seja como o coração de Esaú, que mesmo com lágrimas não achou arrependimento.
Deus endureceu o coração de Faraó, Deus trancou o coração de Faraó, porque Deus queria ser exaltado acima dos deuses. Cada praga era um deus do Egito sendo aniquilada. Cada praga era Deus mostrando: eu sou maior que os deuses do Egito. A exemplo do rio Nilo, que era considerado Deus, as águas viraram sangue. Deus bagunçou o rio Nilo. Entende? Faraó, o próprio Faraó, que trazia para ele a condição de ser um Deus, o Deus Sol, as trevas. Uma nação com vários deuses, e Deus foi jogando um a um por terra, pelas pragas do Egito. Rã, que era adorado, piolhos, sabe, insetos que eram adorados, Deus foi aniquilando um por um. E agora é a hora de libertar o povo, e o mar vermelho se abre, e o povo passou. Páscoa significa passagem. Páscoa significa passagem. Entende? Páscoa é passagem. E a Páscoa comemora-se principalmente a passagem do anjo da morte por cima da casa dos hebreus. Foi o que acabamos de ler. Isso é Páscoa. Comemora a passagem do anjo da morte por cima da casa dos hebreus. Aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro, o sangue dele tinha que ser aspergido nas portas, nos umbrais das portas. Pegava ísopo, que era como se fosse, como é que eu colocaria? Você pega aquele coentro, todo, né, molinho, o coentro é molinho. Então, você quer aspergir a comida, molha no coentro, coloca o coentro no molho e passa na comida. O ísopo era algo semelhante, para você entender. Pegava, mergulhava no sangue do cordeiro e passava nos umbrais da porta. A casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, eu vou dar uma avançada. A casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte ia passar direto. Mas na casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, ali ia morrer todo mundo. Entende? Os hebreus não morreram porque eram bonzinhos. Os hebreus não morreram porque na casa deles havia a marca do sangue do cordeiro. Quem crê que na tua casa, nesse ano de pandemia, nesse ano de coronavírus, lá tem a marca do sangue do cordeiro? Quem crê, diga glória a Deus. É pela fé, irmãos. O anjo da morte, a Covid-19 passa, mas lá está a marca do sangue do cordeiro e não vai, levante a mão, e não vai morrer ninguém na tua casa, porque lá está a marca do sangue do cordeiro, aspergido não literalmente nos umbrais da nossa porta, mas nos umbrais da porta do nosso coração. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já está no nosso coração, já está na nossa vida, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, graças a Deus. Então nós já temos a marca do sangue, nós já fomos selados, nós já fomos carimbados. E aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus não vive no pecado, o maligno não lhe toca. Diga amém. Eu louvo a Deus, alguém postou. Tem muita palhaçada no Facebook, no WhatsApp, mas de vez em quando aparecem umas coisas boas. Alguém postou: 1 ano de pandemia e a minha família está completa. Diga graças a Deus. 1 ano de gente morrendo e a tua família está completa. Tua família está inteira. Não falta ninguém. A marca do sangue do cordeiro nos umbrais da nossa porta. Diga amém, meus irmãos. Então, Páscoa é a passagem, significa passar por cima. Nome Páscoa, tradução, passar por cima. É uma alusão, como eu disse, ao livramento que Deus deu na passagem do anjo da morte, né? Da terra de Gozém. Não haveria de morrer ninguém que tivesse a marca do sangue do cordeiro. Detalhe,
Até um egípcio que tivesse acreditado em Deus e pegasse e aspergisse os umbrais da porta dele com o sangue do cordeiro, também não morreria. Qualquer egípcio. Vou crer em Deus, vou crer no Deus dos hebreus. Qualquer chefe de família egípcio que acreditasse e aspergisse também, aquele egípcio também não morreria. E nós lemos o anjo da morte passando, quem tinha lá a marca não morreu. Isso posto, você me acompanhou, já entendemos o sentido da Páscoa, que é muito mais do que chocolate. O comércio explora, né? O comércio explora. Você já entendeu o que é Páscoa? E eu não consigo entender porque crentes colocam os coelhinhos da Páscoa. Crentes usam coelhinho da Páscoa para explicar a Páscoa, né? É uma outra tradição. É outra tradição. Não é tradição judaico-cristã, da qual nós prezamos, da qual nós buscamos, e da qual tentam aniquilar, apagar, né? Então, para a gente dar uma corrida, esses 4 cálices, uma vez que tenhamos entendido o que é a Páscoa, mesmo que falado de forma básica. Páscoa, passar por cima. A passagem pelo meio do Mar Vermelho, o povo passou de pés enxutos, mas é principalmente alusivo ao que aconteceu lá na casa dos hebreus, que o anjo da morte passou, e por ver a marca do sangue do cordeiro, aspergido nas portas deles, ninguém morreu ali. Então, aí que está a Páscoa, a passagem do anjo da morte por cima da casa dos hebreus. Isso é Páscoa, isso é a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa bíblica,